a criação do mundo e o relato de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Assim Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou o firmamento céu, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e foi a tarde e a manhã o terceiro dia. Haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam eles para luminares no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom, e foi tarde e amanhã, o quarto dia. Produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra no firmamento dos céus. E Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres viventes que se movem, dos quais as águas enxameiam conforme as suas espécies, e toda ave conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Produz a terra seres viventes conforme as suas espécies, gado, répteis e animais selvagens conforme as suas espécies. E assim se fez. E Deus viu que isso era bom. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Macho e fêmea os criou. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Assim, foram concluídos os céus e a terra com todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou no sétimo dia, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera.